Estava eu passeando pela internet, lendo as notícias da cadeirada do Marçal, quando de repente eu vejo uma notícia. Internauta cria jogo inspirado na cadeirada do Marçal. Boa! Eu já sei o que eu vou fazer. O jogo do Marçal feito com inteligência artificial. Vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que apoiam esse projeto de inteligência artificial. Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa relíquia aqui do jogo do Marçal, que você tem que se desviar das cadeiradas, que eu fiz usando inteligência artificial. Eu vou mostrar o passo a passo. São 3 inteligências artificiais que a gente vai usar. Uma que faz o jogo, uma que faz as imagens e uma que faz um recorte das imagens. Vem comigo, vamos lá que vai ser divertido. O jogo é esse aqui, ó. O Marçal fica ali embaixo, eu tenho que me desviar. Se eu desvio da cadeira aqui, ó, se eu desvio da cadeirada, a aprovação aumenta. Se eu tomo a cadeirada, a aprovação diminui, ó. Cada vez que eu tomo uma cadeirada, a minha aprovação diminui e o jogo fica cada vez mais difícil. Então vamos lá, vamos entender o passo a passo como é que a gente chega nesse jogo aqui. Bom, primeiro de tudo eu queria falar que eu não sou de São Paulo, não estou fazendo campanha, eu só acompanhei essa zoeira, essa notícia toda, e a única coisa que eu pensei é o seguinte: essa notícia talvez seja uma boa hora pra gente ensinar inteligência artificial para as pessoas que não estão sabendo do que está acontecendo. Então essa tela de chat que vocês estão vendo aqui foi aonde eu fiz esse jogo. Eu vou mostrar como é que foi o passo a passo que eu fiz e de repente eu te inspiro em fazer algum jogo, alguma coisa assim também. Se você já conhece o ChatGPT, então você vai entender. Aqui é um bate-papo, né, normal, e aqui eu posso fazer coisas, né, como conversar com a inteligência artificial. E ela vai falar comigo, né, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Mas aqui eu estou usando uma outra inteligência artificial que se chama Claude ou Claude, dependendo de como você preferir falar. Eu, quando fiz esse jogo, não estava pensando em fazer um vídeo, então eu fiz todo em inglês. E por conta disso, eu vou traduzir aqui para o português e talvez fique um pouco esquisito. Mas vamos lá, vamos entender como é que a gente faz esse jogo. Primeira coisa, o Claude tem uma forma de fazer o jogo que você é interativo. Você pede aqui, ele vai gerar o jogo e ao mesmo tempo ele gera uma previsão, um preview do jogo que você está fazendo. Então para mim tudo começou o seguinte, ó, gere um jogo HTML. O que é um jogo HTML? É um jogo feito para rodar no navegador. Olha aqui os arquivos do meu jogo. Se eu criar aqui um arquivo novo, jogo.html, ele vai perguntar se eu quero mudar a extensão, eu vou dizer que sim. Isso aqui automaticamente vira um programa do Chrome. Então o que eu fiz, ó, gere um jogo HTML, que é aquele código lá que a gente está fazendo, onde uma cadeira cai de cima com uma imagem rotativa. Por favor, escolha o nome de 4 cadeiras rotativas do estado. Essa é a tradução esquisita. O que eu quis dizer? Eu vou ter 4 imagens de cadeiras. Uma imagem parada de pé, daí começa a girar 90 graus, gira 90 graus, gira 90 graus. Vão dar 4 imagens. Para vocês entenderem, é isso aqui, ó. A cadeira tá de pé, tá girando, girando e girando. E uma pessoa acima precisa evitar ser atingida por essa cadeira. Marçal é o nome dele e deve ter 2 imagens dele, indo para a esquerda ou direita. Então é isso aqui, ó. Marçal indo para a direita, Marçal indo para a esquerda. E essa é a imagem normal. Usando as setas esquerda e direita, o jogador deve evitar a cadeira. A cada cadeira evitada, ele ganha um voto. Se a cadeira atingir, perde 1. Depois eu mudei esse voto aqui para aprovação, mas por enquanto estava assim. A velocidade da cadeira aumenta cada vez que o jogador evita uma cadeirada. Use apenas bibliotecas padrão. Essa parte é importante, porque se você não falar para usar bibliotecas padrão, pode dar algum tipo de erro. Ele então gerou esse jogo aqui, ó, jogo esquiva da cadeira do Marçal, que é isso aqui, ó, que é um negócio caindo ali, ó, e que eu tenho que evitar. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tô movimentando, cai uns quadradinhos cinza, e eu sou um quadradinho cinza, não tem as imagens. E outra coisa que eu posso dizer é, quando eu aperto pra esquerda, ó, e pra direita, ele anda um pouquinho depois que ele vai. Ele não vai direto, ele anda um pouquinho e vai. E quando eu tomo uma cadeirada, ó, vamos ver, eu tomei uma cadeirada, ó, meus votos ali que estavam 19, aqui, ó, olha aqui meus votos, vai 19, 18, vamos lá, ó, viu? Cada vez que eu tomo uma cadeirada, o voto diminui. E se passar reto, tem que aumentar. Fechou, perfeito. A primeira etapa do nosso jogo tá feita. Tá faltando a imagem, tá meio devagar e tá meio esquisito, mas tá funcionando. Se eu quiser olhar o código aqui, ó aquele HTML, ó aquele head que eu falei, ó o título aqui, ó. E olha o body aqui, só que tem mais coisas, tem bem mais coisas aqui dentro. Mas aqui termina o body e termina o HTML e o jogo tá acontecendo aqui dentro. Fechou? Essa é uma das razões pela qual eu gosto de usar o Claude para fazer jogos. Uma coisa importante aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, tem coisas que eu tava escrevendo e aqui ele tá me dizendo para assinar Pro. Isso significa que eu tô escrevendo isso tudo na versão gratuita. Ele explica tudo o que ele fez, como que ele gerou esse código, detalhes sobre a imagem. Note que usei imagens no espaço reservado API Placeholder Width Height para Marçal e as cadeiras, e ele fez tudo certinho. Só que aparentemente aqui não tem nada funcionando. Daí eu falei para ele, torne a pressão das teclas da esquerda para direita mais fluida, porque eu queria parar com esse negócio aqui que eu aperto e ele não vai, ó. Eu aperto, ele vai um pouquinho, depois ele vai mais. Eu queria resolver isso. E aqui vocês estão vendo aqui, ó, versão 1 de 8. Eu vou colocar na versão 2. Perfeito. Quando eu falei para ele fazer isso, olha só, agora o meu player, ele já funciona bem certinho, gente. Olha lá, já vai para esquerda, para direita, bem bonitão, bem como eu gostaria que fosse. Não tá dando mais aquelas travadas. Ótimo, perfeito. Aí eu peguei e continuei conversando com ele. Quais os nomes da imagem que eu preciso passar? São todos PNG. Porque eu falei para ele colocar aquelas 4 imagens
imagens e mais 2 do Marçal. E aí ele vai explicar bem certinho, ó. As imagens tem que ser assim, ó. Marcar o left PNG, marcar o right PNG, share 1 PNG e 2, 3, 4 PNG. E nessa hora ele mandou um código meio cortado e eu falei pra ele, falei assim, ó, não, faça essa atualização pra mim, por favor. E aí ele já fez a atualização desses códigos e tudo mais. Isso significa que esse marcar o left e esse marcar o right aqui, o meu jogo aqui agora vai começar a ler. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 também vai dar certo. Porém, quando eu começo a colocar essas imagens aqui, pode acontecer dele começar a dar erro aqui, porque ele não tem as imagens aqui no preview, ele só tem as imagens no computador. Então a partir dessa hora, eu venho aqui no código e começo a baixar esse arquivo que ele gerou, com todas as informações, incluindo o marcar o left e o marcar o right, e incluindo as cadeiras 1, 2, 3 e 4. Que foi o que aconteceu aqui, ó. O jogo já tá rodando, a aprovação aqui, ó, tá bem no canto esquerdo superior, bem lá em cima, e tá tudo muito pequenininho, mas já tá funcionando, já tá tudo certo. Mas como que você gerou essas imagens? Para gerar as imagens, eu usei o Copilot da Microsoft. Tem várias formas de gerar imagens. Você pode usar o Ideogram, você pode usar o Flux, pode usar o Midjourney, mas aqui dentro do Copilot você consegue usar o DALL-E 3. E por que eu gosto desse cara aqui? Porque aqui eu posso fazer coisas do tipo seguinte, ó. Gere uma imagem de uma cadeira voando no estilo sticker com fundo branco. Por que eu falei para fazer no estilo sticker? Porque daí ele vai fazer como se fosse um íconezinho, uma coisa melhor para usar em jogos. Perfeito, ó. Tá vendo, ó? Tá meio que recortado. E aí ele faz uma cadeira aqui com foguinho, faz vários tipos de cadeiras. Isso aqui é super fácil de recortar caso eu queira. E por que eu prefiro fazer aqui ao invés de fazer num gerador de imagens? Porque aqui é um chat. Eu consigo falar assim para ele agora. Coloque uma pessoa sentada na cadeira. Como se eu estivesse gerando uma imagem, conversando mesmo, ao invés de ter que ficar pensando. Então ele que se vire para corrigir essa imagem, ele que se vire para juntar aquilo que eu já falei com aquilo que eu tô falando agora. E aí vira uma coisa mais criativa, que eu começo a dar ideias e ele mesmo vai se corrigindo e vai gerando cada vez mais coisas, ó. Tá vendo? Eu não precisei falar para gerar uma cadeira voadora, ele já sabia. E ele começou a gerar várias cadeiras. Bom, beleza. Etapa número 2 tá certa. O que tá faltando agora? Agora o que tá faltando é que a gente precisa arrancar essa cadeira aqui desse lugar aqui, ó. Vou escolher essa cadeira com asas aqui, ó. Se eu for salvar essa cadeira do jeito que ela tá agora, ela vai estar com fundo branco, mas não vai estar com fundo transparente. Eu preciso arrancar esse fundo. Para vocês entenderem, tá vendo que o fundo aqui é preto e aqui tá parecendo que é branco? Não, não é isso que eu quero. Nós queremos fundos transparentes. E nessa hora a gente usa a terceira ferramenta de inteligência artificial, que é essa da Meta, Segment Anything. E eu clico aqui na demonstração, vai aparecer essa pergunta aqui para dizer que eu autorizo usar essas coisas aqui. O que esse programa faz basicamente é conseguir, ó, você passa o mouse em cima, você consegue recortar as coisas sem muito lero-lero. E você consegue inclusive recortar mais de uma coisa. Por exemplo, esse cavalo aqui, ó, já consegui recortar. Vamos supor que eu quero esse cavalo e esse outro cavalo aqui. Eu clico nele, aí passou uma coisa aqui que eu não gostaria. Eu clico com o vermelhinho ali, com outro botão e vai fazer, e assim por diante, a gente vai marcando o que a gente quer e o que a gente não quer. Uma vez que a gente marcou tudo que a gente quer, a gente pode dar um cut out aqui, ó, nesse objeto. E aí aparece só o objetinho aqui pra gente conseguir salvar, caso a gente queira. Se eu mandar uma cadeirinha como essa, ó, um clique só, eu já consigo recortar tudo certinho. Eu venho aqui, cut out object, ele já vai cortar bem certinho. Se eu salvar essa imagem aqui, é só salvar ela como PNG e tá tudo lindo. Quando eu abro aqui agora essa cadeira aqui, ó, olha só o que aconteceu. Ficou bem certinho a cadeira. E aqui o fundo que era preto, tá todo preto. Só essa parte branca da borda que continua valendo. Isso significa que o meu jogo tá pronto para receber a cadeira. Só precisa renomear. Então eu fiz esse mesmo processo aqui com esse carinha aqui e o mesmo processo com esse boom aqui. E continuei explicando aqui no chat as melhorias que eu queria que ele fizesse. E eu falei para ele, por exemplo, faça o jogador e a cadeira dobrarem o tamanho real, porque tava muito pequenininho. E aí ele dobrou. Só que eu não gostei, porque ele aumentou tudo. Ele aumentou o tamanho da cadeira, do tamanho da tela, aumentou o tamanho de tudo. E eu falei o seguinte, mantenha o tamanho antigo do tabuleiro, apenas aumente o tamanho do jogador e da cadeira, porque é muito pequeno para ver. E aí ele fez certinho do jeito que a gente viu ali na hora que aparece. E aqui foi uma última alteração que eu acabei fazendo, ó. Toda vez que a cadeira bater no Marçal, coloque um hit PNG por 1 segundo antes de mandar outro. E coloque o placar no topo da tela principal do jogo, porque tava lá no cantão esquerdo e eu queria que a coisa ficasse lá na meiuca. E ele gerou. Eu ia continuar desenvolvendo, mas ó, se eu tentar enviar a partir de agora, o que ele fala para mim? Ele fala que porque é uma conta gratuita, eu não consigo mandar mais mensagens. Eu deveria pegar aquele código, mandar para uma outra janela e começar tudo de novo. Mas eu não vou fazer isso. Na verdade, eu cheguei aqui, ó, na minha versão 3, e se eu dou um duplo clique nela, agora tá bem certinho. Olha só, a cadeira vem girando, a aprovação veio aqui pro meio da tela, ao invés de estar naquele cantão esquerdo, e toda vez que eu tomo uma cadeirada, aparece o desenho boom. Ó, toda vez que eu tomo uma cadeirada, aparece o desenho boom. O jogo termina quando a minha aprovação atinge 51%, que seria como se ele tivesse votos suficientes para ganhar no primeiro turno, ou se ele perder e ficar com 0 de aprovação, ele perde a eleição, e é isso aí. E aí, o que você achou? Fácil, né? Super simples. Não é um jogo do outro planeta, não é um jogo super difícil, super confuso, é um código relativamente
pequeno e relativamente fácil. E você assistindo, mesmo sem conhecer programação, já consegue brincar com programação, já fazer uma edição de imagens, já fazer um corte dessas imagens e integrar ela no seu joguinho, ou integrar ela na sua tela, ou integrar ela em uma página de internet, alguma coisa assim. E aí, se animou a fazer um joguinho? Deixa no comentário se você conseguiu fazer algum jogo, alguma coisa assim. Eu vou deixar o código desse jogo para você baixar na descrição, junto com as imagens, caso você queira testar. Se você quiser apoiar o canal pra gente continuar fazendo conteúdos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like. Valeu!